Joia. Pessoal, então boa noite. Queria apresentar para vocês o Dr. Guilherme Penaforte, que é médico psiquiatra, formado pela Unesp de Botucatu e com residência em psiquiatria pela Unesp de Botucatu. E atualmente o Guilherme é preceptor do programa de residência, né, de psiquiatria da Unesp e atua também no SARAD, né, Guilherme? Isso. Serviço de referência em álcool e drogas, né? Lá de Botucatu, aqui, né, de Botucatu também. Então, Guilherme, queria te agradecer muito, viu, mais uma vez por ter aceitado o convite, e acho que essa conferência, a gente faz essas conferências, Guilherme, só para te contextualizar, durante todos os módulos temáticos, né, das turmas, a gente tem as conferências que são encontros com profissionais, né, das mais diversas áreas da medicina, e às vezes até de profissionais extra-medicina, né, de outras áreas da saúde, para trazer um pouco da vivência, da experiência sobre os assuntos que os alunos estão estudando nos módulos temáticos. E todo módulo a gente tem um encontro que é geral, com as 3 turmas, né? E esse, hoje, é um desses encontros. Então, nós estamos aqui hoje com as 3 turmas reunidas, né? Do primeiro e do segundo ano. E acho que é um tema extremamente importante, né? Você vai, com certeza, explicá-lo com muito detalhe, mas só para contextualizar para os alunos, né? Tamanha a emergência invisível, né, desse assunto de saúde mental do médico e do estudante de medicina, que as novas diretrizes curriculares nacionais de 2025, elas incluem, né, muito a importância de se olhar para a saúde mental do estudante, para a saúde mental do professor, para a saúde mental da instituição de ensino, né, hoje em dia. Então, com áreas protegidas, né, para que os alunos possam ter o autocuidado, momentos protegidos também para serem acolhidos, né, em qualquer situação de dificuldade, e inclusive com a criação de núcleos, né, de acompanhamento dos estudantes em algum tipo de risco. Então é um assunto muito atual, né, e que a gente discute muito em sala de aula quando a gente aborda a atenção primária em saúde e a prevenção quinquenária, né, de prevenir síndrome de burnout, etc., nos profissionais de saúde, porque se a gente não cuida de quem cuida, quem acaba sofrendo é, com certeza, o paciente. Então, Guilherme, por favor, a palavra é toda sua, e mais uma vez, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito pelas boas-vindas, Dr. Welder. Agradeço o convite, é uma honra poder falar aqui com vocês da Medicina Paré. Para quem não sabe, o Dr. Welder foi meu professor na graduação, foi homenageado na minha turma de formatura, eu tenho foto com ele, quando eu tirei minhas fotos de formatura no 6º ano. Então, eu fico muito honrado, né, de ter recebido esse convite, de alguém que participou de maneira tão importante da minha formação, e espero contribuir um pouquinho para a formação de vocês. Como o doutor acabou de falar, né, é um tema extremamente relevante, importante e atual, né? O meu nome é Guilherme, né, como ele já adiantou, sou médico, sou psiquiatra formado na Unesp. Hoje eu sou preceptor, né, do pronto-socorro, daí de consulta no serviço do HC e no SARAD, na parte de dependência química, eu atuo lá com os residentes e os alunos de 4º ano, tá bom? Também tenho uma atuação no consultório, no CAP São Manuel é no meio do caminho, Botucatu, Avaré, e vou trazer um pouquinho da minha vivência, né? E quando eu falo dessa vivência, é óbvio que de um ponto de vista principalmente profissional, né, que eu sou um psiquiatra, eu atuo na saúde mental, mas também eu sou médico, eu fui estudante de medicina, né, eu também passei por poucas e boas, né, ao longo desses últimos anos, como todos nós passamos, né, então a gente também consegue trazer um pouquinho, né, de todas essas vivências para vocês, tá? Eu queria dividir essa apresentação em 2 partes. Na verdade, primeiro eu queria que fosse uma apresentação mesmo, né, mais expositiva. E no segundo momento, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia, compartilhar alguma visão, eu fico mega à disposição, que eu acho que também pode ser um momento muito rico para a gente. Bom? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa apresentação. Ó, eu vou começar com alguns casos clínicos, que eu acho que pode enriquecer a nossa noite. Então, o primeiro caso clínico que estou trazendo é o Jorge, tem 46 anos, é médico intensivista há 20 anos. Os plantões eram cada vez mais puxados, tinha dificuldade de adormecer, no horário do descanso, tinha dificuldade de adormecer no horário do descanso, porque ele ficava muito alerta, agitado e ansioso com os pacientes internados. Há cerca de 10 anos, em um dia de plantão agitado,
não estava conseguindo dormir e utilizou um comprimido de clonazepam prescrito para um paciente internado. E depois que ele usou esse medicamento, ele conseguiu dormir. Ele foi repetindo esse hábito todo o plantão, até se tornar um hábito. Há 5 anos, ele teve um plantão que ele tomou 4 comprimidos de clonazepam e não pegou no sono. Utilizou um pouco de midazolam injetável no carrinho de que estava no carrinho de emergência, passando a dormir somente com midazolam IM. Passou a fazer isso em todos os plantões e já estava utilizando mesmo para conseguir ficar acordado para trabalhar, consumindo cerca de 4 ampolas por dia. Na semana passada, foi encontrado no quarto de plantão, em parada cardiorrespiratória, ao seu lado havia 6 ampolas de midazolam, e não se sabe se fez um uso abusivo naquela noite ou se tentou cometer suicídio. E apesar das medidas feitas pela equipe, Jorge evoluiu para óbito, tá? Então, assim, trouxe um caso aqui que eu acho muito difícil alguém, né, que já deu plantão por um longo período em algum hospital, não conhecer uma história, ou às vezes conhecer até algum profissional de saúde que passou por algo semelhante. Essa história é uma história relativamente comum, assim, mais do que a gente esperava, mais do que deveria, né? Então, como que é o esquema de plantão noturno, né? Mesmo quando você está de plantão, e mesmo que não aconteça nada no plantão, né? Você fica extremamente alerta, né? É difícil descansar, você tem acesso muito fácil à medicação, né? E você vê que nesse caso do Jorge, né? Ele foi pegando um, né? E aí foi se acostumando com isso. E aí depois de um tempo, né? O que que acontece quando o indivíduo fica usando uma droga de abuso por algum tempo? O corpo cria resistência. Então, ele foi criando resistência, né? E aí ele teve que partir para drogas mais fortes, como a gente fala, né? Então, midazolam é um benzodiazepínico injetável, né? Com um efeito mais intenso e também monitorador, então vai propiciar mais esse comportamento de busca. E aí você vê, né? No começo era para dormir. Aí, não do nada, né? Mas gradativamente ele passou a usar essa medicação para ficar acordado, né? E aí você viu, né? Teve um desvio do objetivo inicial. O objetivo inicial era dormir. Agora ele estava usando para conseguir ficar no plantão. E aí você vê, né? Deixou de ter um mecanismo ali para resolver um problema que era insônia, para gerar uma sensação de prazer, que pode até ter gerado no primeiro momento. A partir do momento vira só um alívio, né? Em algum momento, né, indivíduos que estão nesse padrão de consumo podem evoluir com um desfecho mais grave, né? Nesse caso aí, porque um desfecho bastante grave, para ser um pouco ilustrativo para a nossa apresentação, que foi o óbito, mas assim, porque é uma coisa que é bastante corriqueira, né? Você vai lá como profissional de plantão, tem um medicamento de fácil acesso, ou às vezes tem um outro profissional de saúde que não médico, né, mas ele é seu amigo ali no plantão, pede uma receita para você, pede para você prescrever para um paciente, e ele acaba usando. E aí, pouco a pouco, né, isso aí que começa como um favor, como uma ajudinha, como só uma vez, às vezes, né, num cenário de cobrança, um cenário de vigilância, um cenário que você sempre tem que estar alerta, né, porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, pode evoluir para uma situação de maior gravidade, como essa do Jorge, que eu ilustrei aqui para vocês. Tá? Agora, se eu falei que a situação do Jorge é uma situação clássica, né? Essa aqui é mais clássica ainda, né? Essa aqui eu consigo lembrar de várias pessoas que eu conheço numa situação bem semelhante, tá? Então, essa aqui é a Mariana, ela tem 26 anos, é médica plantonista. Ela se formou na faculdade de medicina aos 24 anos, teve que trabalhar muito desde que se formou para pegar um empréstimo estudantil e ajudar os pais. Trabalha em várias cidades da região, emendava um plantão no outro. Faz entre 6 e 8 plantões de 12 horas por semana. Devido à demanda dos plantões, sempre estava irritada, não conseguia dormir, ganhou 10 quilos nos últimos 2 anos. A irritabilidade e a insônia pioravam a cada novo plantão. Passou a não sentir mais prazer em ficar com a família e com os amigos, sentia a culpa a todo momento, não conseguia mais se concentrar para ver uma série ou ler um livro, e aquele sonho de ser médica agora tinha virado um pesadelo, né? Esse caso também, assim, é uma situação, né? Qual que é a situação da Mariana, né? Foi lá, fez a faculdade de medicina, acabou fazendo um empréstimo estudantil ali para conseguir, né? Realizar esse sonho. Aí, poxa, se formou,
tinha ali uma dívida para ela pagar, de 500 mil a 1 milhão, às vezes, né? Isso é angustiante para a pessoa, gera uma ansiedade, né? E fora isso, a vida também dela não era só isso. Então, além dela pagar esse empréstimo estudantil, ela teve que ajudar os pais dela, né? E aí, e assim, isso de ajudar os pais foi um exemplo que eu dei. Às vezes pode acontecer um acidente com você, você pode contrair uma doença grave, você pode ter outros planos para sua vida que vão demandar algum investimento financeiro. Por exemplo, você tem o sonho de casar depois que você se formou, você tá faz tempo que você quer casar, também é um gasto. Então, nesse cenário, não é incomum a gente ver pessoas que acabam se formando e dão 60 horas de plantão por semana, 100 horas de plantão por semana. Eu conheço, tá? E não são poucas. 100 horas de plantão por semana. Eu tenho colegas na minha turma, o pessoal dá 12 por 36 a escala da enfermagem, às vezes, né? O famoso. Conhecer a gente estava 36 por 12. O contrário, né? Por quê? Porque tinha isso, né? Tinha que ajudar o pai, tinha assumido uma dívida de uma parcela que fez, enfim. E isso é muito angustiante, né? E fora outra, né? Não é só trabalhar 60 horas por semana. Às vezes, esses plantões, né? Você atende 60 fichas no plantão, tem casos graves, né? A população às vezes é bastante demandante, tem interferência política. Lembro quando eu me formei, né, aqui em Botucatu, até começar a residência tinha uns meses. E aí eu falei, vou dar uns plantões e vou ganhar uma grana, né? Numa cidadezinha aqui da região que eu acho melhor nem citar o nome. E aí, tava lá, dando plantãozinho, 60 fichas por plantão, bate na minha porta um vereador. Mas como assim que você não deu o atestado de 2 dias para fulano? Ele veio aqui me ligar que você só deu um dia, tem que ser 2. E isso acontece, viu? Então, veja como que é difícil, né? Então, você tem vários casos para atender, você tem uma população que demanda, você tem atraso de pagamento, às vezes tem um político que vai bater na sua porta, isso é mais comum do que parece. E aí, nesse caso aí que eu ilustrei, não é que a Mariana fazia um plantão e ficava 3 dias em casa. Não, ela dava um, dava outro, descansava um pouco, dava outro, dava outro. O que aconteceu com essa menina? Né? Ela evoluiu com um episódio depressivo. Teve aumento de peso, de insônia, irritabilidade, parou de sentir prazer nas atividades, sentia-se muito culpada, né? E veja, né? Como algo que era um sonho, era uma missão, era uma carreira, acabou virando um pesadelo, né? Também uma situação aí que, óbvio, né? A gente vai conhecer pessoas com alguma semelhança com a situação, é semelhante de um lado, não é tão semelhante de outro, mas é uma situação também bastante corriqueira né, nos nossos colegas, tá? E aí, é um pouquinho do que a gente tinha falado ali no começo da apresentação, né? Profissionais dedicam sua vida a cuidar dos outros, né? Mas quem que cuida dessas pessoas, né? Porque se elas não estiverem bem cuidadas, vai ser difícil elas conseguirem desempenhar essa função conforme a gente almejava, né? Então, assim, por que esse tema é importante, né? Hoje, né, o sofrimento psíquico é extremamente prevalente, né? Impacta diretamente na qualidade de vida do profissional, no desempenho, e isso vai ter um prejuízo bem importante, como o Dr. Weller falou, para o paciente, né? Um profissional adoecido, um profissional em sofrimento, não vai conseguir, né, oferecer um cuidado qualificado para esse paciente que precisa da nossa ajuda. Então você vê, né, como deixa de ser um problema só daquele indivíduo ali que sofre, mas é um problema que está interferindo na saúde de várias pessoas, né? Vamos ali para o próximo slide. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da medicina, né? Que é uma coisa que a gente deve ouvir em muitos lugares, de colegas mais experientes, às vezes colegas um pouco mais velhos também reproduzem essas falas, né? Na cultura da medicina, né, a gente tem uma idealização da resistência, né? Então, autossuficiência valorizada e a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Então, é isso, né? É muito comum no médico a pessoa se gabar. Não, eu dei 36 horas de plantão seguido. Eu fiquei 10 horas em pé na cirurgia, né?
Eu saio de um plantão e vou para o outro. Aqui eu não descanso, né? Aqui é caveira, né? A gente é caveira. A gente aqui não é fraco. Se não aguenta, sai, pede para sair, né? Esses discursos são muito comuns no meio médio, né? Então, a resistência, você aguentar, você ser casca grossa, é uma coisa que é bem-vinda, é estimulada, e se você demonstrar fraqueza, né? Aí você vai virar um alvo dos outros, você vai ser atacado, então você tem que sustentar essa imagem de que você dá conta. E muitas vezes é difícil dar conta, né? Existe um estigma da busca por ajuda, né? Existe um medo de você parecer incompetente, do que os seus colegas vão fazer de você. E, né, quando você busca ajuda, e isso acaba, enfim, indo à tona, as pessoas sabem, às vezes você está no acompanhamento em saúde mental, isso gera repercussões para você no seu ambiente profissional. Às vezes você pode ser tema de chacota, às vezes você pode ser perseguido no meio profissional, as pessoas podem deixar de oferecer oportunidades para você, porque, não, ele é um doidinho, ele não aguenta nada. Essa pessoa, né, não vai dar conta. Então, assim, a gente, né, os médicos, a gente fica aguentando muito calado. Quando a gente vai pedir ajuda, né, é porque a situação já ficou extremamente grave. Então, a gente demora muito para pedir ajuda, né? Não é comum, né, ao invés da pessoa te procurar, quando, né, eu aqui, por exemplo, eu atendo muito colega médico. Não é incomum, tá? A pessoa vai procurar sua ajuda, não quando o quadro começou. Às vezes ela procura você quando começou o quadro há 1, 2, 3 anos atrás, e ela te procura quando a situação ficou muito grave, quando ela está com ideação suicida, quando ela parou de conseguir produzir, quando ela parou de trabalhar, quando ela abandonou todas as atividades dela, aí ela te procura. Mas ela resiste muito a essa busca por ajuda, né? E aí, nesse sentido, vem essa normalização do sofrimento, né? A gente normalizou que para ser médico tem que sofrer, tem que se dedicar, né? Desde da época de cursinho, você tem que estudar 14 horas por dia, né? Na faculdade você tem que estudar também horrores, né? É normal você abdicar a mão de vários prazeres na vida para ser um bom médico, isso fica sendo normalizado e estimulado, né? Então, também não é bem-vindo você sofrer nesse cenário. E aqui eu deixo uma provocação, né? Por que que é mais fácil para a gente cuidar do outro do que pedir ajuda, né? É, e uma coisa que eu acho que dialoga bastante com isso, né? Vocês veem, eu falei um pouco disso na medicina, mas veja como que é na nossa sociedade, né? Ir no CAPS hoje é piada. Hoje tem meme no Instagram, no TikTok, né? Vamos lá pro CAPS. Minhas amigas vão fazer uma festa no CAPS, né? Vejam, né? Piada procurar ajuda, né? Então, como que você vai procurar uma ajuda se isso não vai ser bem visto em qualquer, não só no seu cenário da medicina, mas às vezes nos seus amigos fora desse mundo da medicina, na sua família. Então, é muito difícil, né? Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos, tá? Quando eu fui pesquisar alguns artigos, para colocar aqui nessa parte da apresentação, uma coisa que me chamou a atenção, que me deparei, é que a maior parte dessas pesquisas sobre questões de saúde mental envolvendo os médicos, elas são depois da pandemia. Parece que não só a pandemia agravou muito, né, essa questão da saúde mental, como ela pelo menos trouxe mais para a discussão, né? Tornou-se um tema mais discutido, né? Em 2020, eu trabalhei no quarto ano da faculdade de medicina, de fato, né, desde que eu fui da graduação, eu vejo que os temas de saúde mental são mencionados, né? Mas realmente eu percebo que, dada a gravidade, né, e o aumento da frequência dos transtornos mentais no pós-pandemia, isso veio mais à tona. E aí você acha diversos artigos, pesquisas pós-pandemia e muito pouco material antes disso, tá? Mas, enfim, os estudos que eu achei, eles vão falar, né, de uma prevalência de transtornos mentais entre 16% e 58% nos profissionais de saúde. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não fazia ideia, né? Mas se você pegar qualquer transtorno, se você pegar ansiedade, se você pegar depressão, as mulheres sempre, a prevalência de mulheres com transtornos mentais
sempre está maior do que a prevalência dos homens, tá? E aí, eu trago uma coisa para reflexão para vocês, né? Para vocês pensarem no seu grupo de amigos hoje da faculdade. Pensem aí nas pessoas que vocês fazem trabalho juntos, que vocês às vezes se reúnem lá no Toa Toda, no sábado, para tomar um suco, né? Para ir na represa. Não sei se vocês podem fazer essas coisas por aí. Quando eu vou para Varela, eu faço essas coisas. Pensem nessas pessoas aí. Então, vamos dizer, um grupo de, às vezes, 8 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas. Pensem, né? Não sei se já tiveram essa conversa, mas é bem provável que quase metade dessas pessoas, ou algo próximo a isso, tomem psicotrópicos, ou façam tratamento de psicoterapia. Pelo menos, tá? Eu lembro que no meu grupo de internato, teve até um dia que teve essa provocação, essa brincadeira, era uma coisa tipo assim, de 12 pessoas, 10 tomavam psicotrópico, né? Para vocês verem, né, como tá difícil, né? Como a gente está adoecido hoje em dia. E aí a gente se pergunta, né, o que leva ao adoecimento, né? E aí, não sei se vocês já tiveram contato, né, com o modelo biopsicossocial, né? Que ele vai trabalhar justamente sobre isso, né? Que não tem um único fator que leva, né, ao adoecimento. É uma soma de fatores, na verdade, né? Então, assim, tem os fatores biológicos, os fatores psíquicos e os fatores sociais. A grosso modo, o que a gente entende, né? Se duas pessoas, né? Então, vamos dar um exemplo. Tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A passou por um trauma na infância, a pessoa B passou pelo mesmo trauma na infância. Por que a pessoa A passou esse trauma e vai desenvolver uma depressão, e a pessoa B passou por esse trauma e não vai desenvolver uma depressão? A grosso modo, o modelo biopsicossocial vai falar disso, né? Então, assim, às vezes, né? Então, vamos dar um exemplo. Tem uma cidade que tem um terremoto, um tsunami, um desastre natural. Uma parte das pessoas vai evoluir com transtorno mental, outra parte não vai, né? Por quê? Primeiro porque as pessoas, às vezes, têm... Tá, eu passei pela tsunami, mas na minha família o meu pai está preso, eu não tenho comida para comer à noite, e eu não tenho amigos, né? Então, veja, a pessoa que sofreu o tsunami e tem essas outras cargas de estressores, tem mais risco de desenvolver um transtorno mental do que outra, né? Ou às vezes, tá, eu pintei essa situação aqui terrível, né? Às vezes tem uma pessoa C que também passou por isso e não vai desenvolver, mas essa pessoa passou e vai desenvolver. Por quê? Porque existe uma carga genética, né? Existe uma carga genética, né? Que a depender dos estímulos ambientais, você vai despertar aquele gene para ele se manifestar. E aí pode se desenvolver como um transtorno mental. Quanto mais estressor e mais carga ambiental, mais chance a gente tem daquele gene se expressar, né? De fato, vão ter pessoas, tá, gente, que vão trabalhar 100 horas por semana, que vai chegar no hospital 4 da manhã e vai embora 10 da noite, que o chefe vai falar um monte de besteira, que tudo vai dar errado no trabalho, e a pessoa vai estar de boa, né? Essas pessoas existem. O que a gente não pode achar é porque essas pessoas existem, que não é permitido, não é normal e não vai acontecer de outras pessoas, né, sofrerem. E aí, quando lembra que eu falei dessa carga de estresse, quando a gente pensa no ambiente médico, né, no ambiente de hospital, no ambiente de faculdade, essa carga de estresse que eu mencionei acaba sendo bastante alta, né? Por isso que a gente tem tantas pessoas adoecidas no nosso meio. Então, quando a gente fala de fatores individuais, o que a gente está falando? História pessoal, né? Então, tá. Então, é mais fácil eu ter uma depressão passando por algum estressor quando eu já tive uma depressão lá atrás, há 5 anos atrás. Eu tenho mais facilidade de ter uma depressão. Eu tenho doenças clínicas, né? Hoje se sabe que a inflamação está diretamente associada com a depressão, né? Diretamente assim, né? Tem um impacto, né? Então, assim, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho câncer, eu tenho uma doença reumatológica, tudo isso também vai entrar nessa balança. Eu tenho gente na família com depressão, eu tenho gente na família que teve burnout, eu tenho gente na família com transtorno ansioso,
A história familiar também é algo que pesa bastante. Não é incomum a gente ver famílias, tem 10 irmãos, 8, 9 têm depressão, tá? Isso é bem comum. Ou o pai teve depressão, o filho teve depressão, o neto teve depressão, o irmão teve depressão. Isso também é algo que a gente vê corriqueiramente, né? Os fatores ocupacionais, que são aqueles que eu mencionei um pouco, né? Então, a gente vai falar dessas jornadas extensas, os plantões noturnos, a responsabilidade, a exposição à morte e a privação de sono, né? Gente, eu não sei, hoje, eu acho que pelos anos que vocês estão na faculdade, vocês ainda não tiveram contato tão grande, até onde eu entendo, né? Com enfermarias, com plantões noturnos, com ter um paciente sob o cuidado de vocês, até porque vocês não estão nessa fase da formação ainda. Mas é extremamente, como que eu posso dizer? É extremamente difícil, né? Quando você é o responsável, né, por um paciente, por uma enfermaria, por uma UTI, por uma sala de emergência, e a sua decisão pode impactar diretamente na vida de uma pessoa, né? E às vezes, uma coisa que acontece também é você pode fazer tudo certo, e mesmo assim aquela pessoa tem um desfecho ruim. Tô nem falando só de morte, às vezes você fez tudo certo, a pessoa teve uma complicação que vai gerar uma sequela grave na vida dela. É muito difícil lidar com isso. Não é fácil lidar com essa carga, né? A família, a equipe, eles estão esperando você, o doutor, a doutora que vai decidir, que vai escolher, que vai saber o que fazer nessa decisão, né? Então, assim, é uma carga de responsabilidade que é muito difícil. Muitas vezes, você fazendo tudo perfeitamente, você vai ver pessoas em extremo sofrimento, você vai ver pessoas morrendo. Muitas vezes, né, a gente não está preparado a como lidar com a morte. É muito difícil lidar com a morte, né? Hoje eu sou médico há 4 anos, né? Eu perdi poucos pacientes, mas toda vez que eu perco, é uma coisa muito difícil para mim. Eu vou falar de mim particularmente. É uma coisa que eu fico pensando à noite, eu não consigo me distrair, eu não consigo curtir um restaurante no final de semana. Até eu conseguir digerir aquilo, né? É uma coisa que fica entalada, né? E eu sou psiquiatra, não tô, a prevalência de morte na psiquiatria ainda é mais baixa que quando você pega uma clínica médica, uma cirurgia, uma medicina de emergência, uma ortopedia. Imagine, né, você estar exposto a isso repetidas vezes, quase que semanalmente. Muitas, graças a Deus, hoje eu já não sou mais residente, não dou mais plantão. Mas quantas vezes eu já não dei plantão noturno, né? Dar o plantão noturno é uma coisa. Gente, plantão noturno pode ser o plantão mais tranquilo do mundo, pode não acontecer nada. Você entrou no hospital 7 da noite, você saiu 7 da. Epa, você saiu. Você saiu 7. Você entrou 7 da noite e saiu 7 da manhã. Vamos dar esse exemplo. Não aconteceu nada. Você entrou no quarto e saiu do quarto. Não aconteceu nada. Gente, mesmo assim, é difícil, é sofrimento, tá? Você fica lá, você fica tenso, você fica alerta, você espera que o pior vai acontecer, você não está confortável, você não está na sua cama, você não consegue dormir bem à noite, e aí é isso, né? Você não dorme bem, às vezes está um pouco super agitado, e outro dia você tem que trabalhar, você tem que tomar decisões importantes, decisões grandes, às vezes você dirige muitos quilômetros, né, de um lugar para o outro para você trabalhar. Então, por exemplo, amanhã eu vou para São Manuel, né? Não é tão longe, né? Mas eu vou dirigir uns 30 quilômetros amanhã. Eu tenho colegas que moram em Botucatu que trabalham em Bauru, né? Então, às vezes pega, dá 24 horas de plantão, acorda, vai mais 1 hora para Bauru, dá plantão, volta. Super difícil, acontecem acidentes, né? Quando a gente está com privação de sono, às vezes a gente não consegue tomar a melhor decisão, às vezes a gente está mais irritado. Então, assim, é uma coisa, né, que também vai impactar negativamente na nossa saúde mental, né? E aí, pensa, muitas vezes a gente está trabalhando em lugares, né, que não tem recursos suficientes para a gente desempenhar muito bem a nossa função.
tá? Eu teve um lugar que eu dei plantão de clínico, né? Quando eu era recém-formado. E aí, supostamente tem tudo no hospital, né? Quando você vai lá dar plantão, tem tudo. Aí o paciente começou a passar mal, começou a ficar taquipneico, estava entrando em insuficiência respiratória, eu pensava, chamei o SAMU, né? Porque era um lugar que tinha transferido paciente, mas vou ter que entubar até o SAMU chegar. Gente, cadê o tubo? Ah, não tem, doutor. Mas como assim, doutor? Liguei pro gestor. Ah, então, era para ter, mas não tem, tal. Mas como não tem, né? Tá, então vamos rodar um eletro. Então, doutor, a máquina de eletro tá quebrada, né? Ou às vezes, né? Você pega um paciente, vou falar no meu caso aqui da psiquiatria, você pega um paciente grave, super grave, maneja, coloca remédio ali e tal, faz um monte de coisa, o cara fica redondo, fica bom. Aí do nada o remédio que o município tinha e dava para o paciente não tem mais, acabou o remédio, né? Imagine o quanto isso é frustrante, né? É desafiador, chateia a gente. Muitas vezes também, em os lugares que a gente trabalha, né, a gente tem algumas hierarquias que tem que ser seguidas, né? Muitas vezes alguém vai mandar você, alguém acima de você vai mandar você fazer uma coisa que você não concorda com aquilo que você está fazendo, mas é assim que tem que ser feito, né? Ou alguém que está acima de você vai mexer diretamente na sua atenção. Já aconteceu, tá, gente? Serviço público, eu estou lá atendendo, sabia que eu teria um paciente grave para atender, e aí, do nada, aquele paciente grave não estava mais marcado, porque uma pessoa ali, né, da política, falou que eu tinha que atender o irmão dela, né? E olha como isso é extremamente frustrante para a gente, né? E tudo isso vai entrar naquilo que eu falei, daquela carga de estresse, aquela carga de sofrimento, que é um balde cheio aí para a gente evoluir com o transtorno mental, né? E aí, de novo, vou falar aquelas questões sociais e culturais que estão no nosso meio médico, né? Que vão, com certeza, aí favorecer o surgimento e a perpetuação de transtornos mentais, né? E aí, assim, né, quando a gente pensa no burnout, né, que é aquela exaustão, né, que a pessoa que está tão exausta, que a pessoa está acabada pelo trabalho, né, e aí, né, como consequência disso, a pessoa não vai conseguir mais desempenhar aquela função de maneira adequada, como deveria e com prazer, né? Então, o burnout é uma síndrome, né? Não, eu coloco aqui esse recado, né? Que não é fraqueza, né? Ele surge de uma exposição prolongada ao estresse ocupacional crônico, pode coexistir com depressão e ansiedade e está associado com maior risco de erro médico, aumento do absenteísmo, que é você faltar, né? No trabalho, rotatividade de equipe e piora da qualidade assistencial. Gente, estão falando um pouquinho sobre isso, tá? Algo muito comum no nosso meio também, tá? Lembra de todos esses estressores que eu falei para vocês? Olha, eles são mais regra do que exceção, tá? Os lugares que o Dr. Aller até deu risada, porque é isso, né? Os lugares que não são assim, na verdade, do jeito que eu falei, são mais exceção do que regra, tá? Geralmente, os lugares são muito difíceis da gente trabalhar, tá? E aí, o que acontece, né? Muita gente fica esgotada emocionalmente, né? Muita gente tem um burnout. O burnout é curioso porque ele não é um diagnóstico de saúde mental, ele é um diagnóstico ocupacional. Ele não começa com CDF, né? Igual uma depressão, ansiedade, enfim. Mas isso vem sendo cada vez mais frequente. Então, é muito comum, em muitos lugares que a gente trabalha, as equipes estarem muito desfalcadas, tá? Então, um lugar que às vezes era para ter 6, 7 funcionários, tem 3, 4 funcionários. Tem gente que está fazendo função de 2. E aí, o que vocês acham que acontece? Né? De novo, as pessoas que estão lá vão ficar mais sobrecarregadas, vão sofrer mais e tem mais chance de ter novos afastamentos, nova rotatividade. Gente, teve um hospital que eu trabalhei, quando eu era residente, eu trabalhei nesse hospital, acho que uns 2 anos. Sem exagero algum. Eu acho que nesses 2 anos que eu trabalhei nesse hospital, eu vi umas 4 ou 5 equipes de enfermagem diferentes.
porque ninguém aguentava trabalhar daquele jeito, naquelas condições, naquele lugar, por mais de 4 meses. A equipe rodava o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem hospitais, né, que eu conheço, que se você pegar o setor de enfermagem, mais de 50% da equipe de enfermagem está afastada por saúde mental. Tá? Então, veja, né, é uma coisa extremamente complexa, né? O indivíduo começa com uma exaustão, né? E aí, né, isso vai evoluir uma despersonalização. Então, aquela pessoa, né, que escolher uma profissão da área da saúde, né, por um desejo tão nobre de ajudar os próximos, né, de fazer bem para o próximo, começa a criar um distanciamento emocional dos pacientes. Então, veja, né, pode ir em qualquer hospital que for, qualquer pronto-socorro, você vê a equipe xingando o paciente, falando mal do paciente, negligenciando o paciente, né, nem aí para o sofrimento da pessoa que está ali, né, que você deveria estar assistindo. E aí, né, veja que qual que é o desfecho disso, né? Você não tem mais uma realização na sua profissão, o paciente está desassistido e a gente acaba estando nesse contexto extremamente adoecido. E aí, assim, né, eu diria que se a gente pegar no nosso meio médico e fosse falar, né, de duas classes, né, dentro do meio médico, que estão mais adoecidas, com certeza eu falaria dos estudantes e dos residentes, né? A gente vive hoje, né, numa alta competitividade, né, tem uma pressão constante por desempenho e perfeccionismo, então é isso, né? Desde a época do cursinho, a gente é estimulado a estudar muito para passar, né, no vestibular de medicina. Quando a gente entra na faculdade de medicina, né, aí começa as outras demandas, né? Vou falar uma coisa que me assustou há uns anos atrás. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu pensei, agora acabou, vou ficar tranquilo, vou jogar um fute, vai ter as festinhas aqui em Botucatu. Eu vou falar a verdade para vocês, ó, foi bastante isso, sim, viu? Eu fui entender que existia, depois da faculdade de medicina, uma coisa chamada prova de residência, que eu teria que estudar e passar por uma outra prova. Sem brincadeira, no quinto ano. Eu nem pensava que existia isso, né? Não era uma coisa que, quando eu entrei na faculdade de medicina, passar na residência era uma coisa, não, você escolhe o que você quer prestar lá na frente, você presta e passa, uma coisa super tranquila, né? E aí, uns dois, 3 anos atrás, eu estava ali num evento social, e aí tinha uns 3 meninos do primeiro ano da faculdade, né? Nesse evento. E aí, enfim, eu estava indo para casa e tal, e esses meninos, o pessoal que era da graduação ali naquele evento, queria ir para uma outra festa. Ia ter uma outra festa e tal. E aí esses meninos vieram conversar comigo, falaram, Guilherme, a gente, a gente queria muito ir na festa e tal, que vai ter, só que amanhã a gente tem uma prova. E eu tô com medo, a gente está com medo, eu não estou falando para vocês não estarem para a prova e irem na festa, em festa na véspera, tá? Mas a gente está com medo de ir mal nessa prova amanhã e não conseguir passar na prova de residência. Como que você era no primeiro ano? Você ia nas festas, tal, porque tem a prova de residência. E aí eu fiquei abismado com aquilo, né? Eu achei um certo exagero. Falei, nossa, o pessoal já primeiro ano preocupado com isso. Só que depois eu fui vendo, né, que a cada ano estava cada vez mais difícil passar numa prova de residência. Às vezes, para passar numa dermatologia, uma psiquiatria, uma anestésio, uma cirurgia, você tinha que gabaritar a prova praticamente. E aí eu vi esse ano, né, que o pessoal que eu conheci que passou na residência era um pessoal que estava se preparando desde o quarto ano, né, para a prova de residência. Eu fiquei, meu Deus do céu. Porque eu descobri que existia no quinto e só daí no sexto. Tinha gente fazendo, agora, hoje em dia, tem gente fazendo cursinho desde o quarto. E aparentemente, pelo que eu fiquei sabendo, agora parece que vai ter, ou tem a possibilidade de ter uma prova do ENAMED que começa a ser cobrada no quarto ano da faculdade. Então, veja, né? Aquilo
que eu pensava, né? Não, agora eu passei na faculdade, vou ficar tranquilo, não preciso mais ser competitivo, estudar. Não existe mais. Hoje em dia você tem que entrar na prova, você tem que entrar, não você tem que, né? Mas existe uma cultura de você entrar na faculdade de medicina, você ser impecável desde o começo, você começar a estudar para a prova de residência, né? Desde o primeiro dia. E olha a dificuldade disso, né, gente? Olha a dificuldade, né, de desde muito cedo, né? Aliás, desde muito cedo não, né? Você ficou ali 2, 3 anos para entrar no vestibular, você fica mais 6 anos precisando de uma de residência, e isso aí foi 10 anos da sua vida. Né? 10 anos competindo, tendo que ser melhor, tendo que tirar nota mais alta, com essa pressão a todo momento, é bastante adoecedor, né? Privação de sono, acho que isso vai valer um pouquinho mais para vocês no internato e na residência. A gente sabe que, apesar das regulamentações, né, a gente sabe que tem algumas cargas horárias aí que excedem bastante isso, né? E aí, de novo, entra naquele tópico que eu falei da privação de sono, que a pessoa não consegue descansar, fica mais irritada, não toma as melhores decisões, não se sente bem com as coisas. Muitas vezes a gente tem, né, nesse cenário, a gente vai ter essa exposição precoce ao sofrimento, sem nunca ter sido preparado para isso, né? Né? Eu lembro, assim, 1, 2 aulas e 6 anos de faculdade para aprender a lidar com o sofrimento do próximo, né? Até na residência de psiquiatria, uma coisa que, assim, óbvio, a gente acaba tornando-se preparado, né? De tanto acolher, de tanto assistir, de tanto estar perto da pessoa, mas a gente não entra com esse preparo, ninguém fala nada pra gente, é bastante impactante, né? E esse medo constante de falhar, né? Porque se você falhar, você é chacota, você é perseguido, você não tem oportunidade, você tem que ser perfeito. Veja, né? Eu acho que tudo isso aqui que eu falei, claro, vale para os médicos em diferentes fases da vida, vale para os outros profissionais de saúde, mas eu destacaria os estudantes e os residentes como um período aí mais sensível para esse tipo de acontecimento. E aí, gente, eu, como um bom médico ansioso, já tinha deixado essa aula 2 semanas pronta, né? Porque, enfim, né? A gente nunca sabe como que vai ser os dias mais próximos. Eu falei, não, já vou me livrar, vou fazer cedo isso. Porém, eu acho que há uns 10 dias atrás saiu essa manchete aí na Folha. Eu falei, não, vou ter que fazer um slidezinho a mais, porque isso ilustra bastante. Como vocês podem ver, eu não paguei a versão da Folha, né? Estou na versão gratuita. Mas vejam, né? Essa denúncia recente aí lá no IANSP, né? Residentes denunciam o hospital servidor por jornadas de até 90 horas semanais. Vocês têm noção que é 90 horas semanais? É muita coisa, né? Ó, 90 horas semanais é como se você tivesse todos os dias de plantão, das 7 da manhã às 8 da noite. Todos os dias. Domingo a domingo. Né? Eles acham que dá para ser feliz? Trabalhando das 7 da manhã às 8 da noite, domingo a domingo. Não estou falando do hospital do servidor, tá? Porque eu não conheço, tá? Não conheço mesmo. Mas vamos supor no hospital qualquer aí, com pressão, tomando sem recursos adequados para assistir aos pacientes, fazendo muito trabalho pesado, lidando com morte, lidando com sofrimento, lidando com assédio moral. É difícil, né? Eu acho. Veja, né? A gente está numa sala agora de 132 pessoas. Pode ter gente que vai falar, não, ixi, Guilherme, isso aí é frescura, é fichinha. O psiquiatra aí tá só falando. Pode ser que para muita gente realmente não seja algo tranquilo. Pode ser, né? Mas eu aposto que se a gente está numa sala de 132 pessoas, grande parte das pessoas ouvindo a minha fala pensando, putz, isso aí também acho que ia ser pesado, não acho que ia ser fácil. Eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu não dou conta disso, não, tá? A residência de psiquiatria, tradicionalmente, ela tem uma carga horária menor do que as outras, né? Desse ponto de vista, é um pouco mais tranquilo. As 40, 50 horas semanais. 90 horas, pelo amor de Deus. Eu trocava de profissão. E aí é isso, né? A gente vai falar desse iceberg do sofrimento, do adoecimento, né? Porque é isso, tem uma parte que é muito, né? Tem uma parte que a gente consegue ver e uma parte que é invisível, né? Como eu falei lá no começo, né?
a gente, a gente médico, né, a gente tolera muito sofrimento, a gente carrega muita coisa, a gente tem uma dificuldade, né, de externalizar esse nosso sofrimento, e aí nisso a gente transparece que está muito tranquilo, só transparece que está um pouquinho incomodado, quando na verdade esse incômodo é muito grande, esse sofrimento é muito grande, né? E aí a gente vê vários profissionais com depressão, com ansiedade, transtorno de sono, uso de substâncias, gente que está abandonando a profissão. E aí, para o paciente, acaba acarretando maior risco de erros, comunicação prejudicada, menor empatia e, né, algo que a gente sempre está batendo na tecla aqui na apresentação, que eu acho que é muito importante destacar, óbvio, né, a gente pensa muito no profissional, mas veja, né, o paciente, enfim, o paciente não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa, né, se o sistema, às vezes, é falho, se a cultura da medicina não é adequada, se a gente não está tendo um suporte adequado. O paciente, às vezes, ele só quer, ele está em sofrimento, ele precisa da sua ajuda, né? E ele é um dos principais prejudicados com isso. Se não, o principal, né? Junto com o profissional que sofre, o paciente também tem um lugar de sofrimento bastante importante. E assim, né? Nossa, Guilherme, falou todas essas coisas terríveis, né? Mas dá uma solução aí pra gente. Pô, pode deixar, vou tentar dar algumas soluções, né? O que pode ajudar, né? O que protege a saúde mental, né? Então, eu coloquei aqui suporte social, relações positivas na equipe, respeito ao ambiente de trabalho, sentido no trabalho, autonomia profissional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, vou passar aqui um pouquinho por cada um desses temas, porque são coisas muito importantes, né? É diferente, né? Você ter um dia horrível no hospital, e você chegar em casa, tá sua esposa te esperando, para bater um papo, para vocês assistirem uma série, para te dar um apoio, para você poder desabafar. Talvez sua esposa, pode ser um amigo, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão. É diferente você sair desse trabalho, em vez de ir para casa, você ter seus amigos para jogar bola. É diferente, né? Não vai resolver a questão do sofrimento, mas vai aliviar um pouco ele. E dentro do trabalho, como que você pode fazer para ficar mais leve? Quando a equipe é unida, quando a equipe é amiga, né? Quando a equipe é parceira, quando existe um respeito entre vocês, a pior coisa possível, bem, gente, todo esse cenário aqui que eu pintei para vocês, imagina tudo isso e a pessoa que está do seu lado quer te ferrar, quer te empurrar mais trabalho, quer puxar o seu tapete. Que também acontece muito, tá? Não pense que acontece pouco, porque acontece muito. Então, assim, quando a gente tem uma equipe que, tá, apesar das dificuldades, pô, vamos ser parceiro, vamos estar juntos, vamos tentar, cara, torna muito mais leve, né? Você vê sentido naquilo que você faz. Então, assim, quando vocês, né, forem médicos, eu recomendo fortemente que vocês façam uma coisa que vocês gostem, que brilhem os olhos de vocês, que vocês vejam sentido. Vou fazer um relato aqui, pessoal. Eu sou extremamente realizado na psiquiatria. E eu sei que, apesar de todas as dificuldades que eu passo, né, na atuação, porque tem todos os desafios que eu falei, né, e tem vários desafios. Mas, poxa, eu estar todo dia acordando, saindo da minha cama, pensando, pô, eu tô fazendo o meu máximo para ajudar as pessoas. Eu gosto disso. Eu estou na consulta com o paciente, eu não quero que aquele momento acabe, é um momento que faz sentido, né? Porque pensa, tudo isso que eu falei, ainda o que você faz, você não vê sentido naquilo, né? Então, quando for escolher onde vão trabalhar, com o que vão trabalhar, qual a especialidade de vocês, escolham com bastante carinho isso, né? Porque é uma coisa que faz diferença na nossa realização e faz diferença na nossa saúde mental. Quando eu falei de interferências no trabalho, né? Autonomia profissional é uma coisa muito importante. Nossa, muito importante. Como eu falei aqui um pouquinho para vocês, eu trabalho em vários lugares, né? E adoro os lugares que eu trabalho. Mas nada se compara ao meu consultório. Por quê? Né? Porque no meu consultório eu atendo no tempo que eu quero, passo o remédio que eu quero, dou retorno no tempo que eu quero, a sala está do jeito que eu quero, eu recebo o paciente do jeito que eu quero. Ó, né, eu faço uma especialidade autorial, tenho um consultório privado, né? Nem sempre tudo isso vai ser possível. Mas quanto mais autonomia você tiver e mais você sentir que as coisas que você está fazendo é por causa do jeito que você queria fazer, também mais sentido isso vai fazer para você e mais protetivo para a sua saúde mental vai ser. E aí uma coisa que a gente nunca pode esquecer, tá, gente?
que para a gente, médico, fazer é fácil, tá? A gente lembrar que a nossa vida não é a medicina. Nós somos indivíduos. A minha vida não é a psiquiatria, tá? Eu sou o Guilherme, que sou médico psiquiatra. A vida do Helder não é nefrologia. O Helder tem a vida dele e ele é nefrologista. A gente não pode deixar com que a nossa profissão vire a nossa vida. A gente tem que ter tempo para a gente, para os nossos hobbies, para o nosso lazer, para nossa família, né? Para esquecer de medicina, porque se bobear, gente, a nossa vida vira trabalho, tá? Vira plantão, vira WhatsApp, vira chega em casa, tem que estudar, tem que ver artigo, tá todo o tempo olhando no WhatsApp, vendo o que o chefe está falando, vendo o que o paciente está falando, e aí a gente esquece da gente, tá? No nosso tempo livre a gente vai lá ler livro, vai ler livro de como fazer o consultório ter mais paciente, vai ler livro de produtividade, vai ler livro do mestrado, como fazer, tá? Então, se a gente não... E é muito fácil, facinho, tá? Facinho a gente, né, cair nessa armadilha. Então, nunca esqueçam, tá, da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Lembrem, vocês não são a medicina, tá? Medicina não é a vida de vocês. A vida de vocês é outra coisa, a medicina é uma das coisas que faz parte dela, né? Aqui eu vou falar de algumas coisas mais a nível de evidência científica mesmo, né? O que aparece aí, né? Quando a gente pensa, pô, qual que é o tipo de abordagem que tem mais evidência científica, mais estudo que vai defender aí para proteger a saúde mental, né? Então, quando a gente pensa, olha lá, o pessoal tá mandando palma, hein? Obrigado. Quando a gente pensa a nível de intervenção individual, a gente pensa numa TCC, na terapia de aceitação e compromisso, mindfulness, exercício físico regular, estratégia de gratidão e conexão social. Mas uma coisa que eu destaquei aqui é porque todos os estudos que vão falar dessas estratégias individuais, eles vão falar o seguinte, ó, autocuidado ajuda, né? Mas não resolve sozinho. O que eu estou querendo dizer? Tá, seu trabalho pode pagar uma TCC para você e colocar uma academia para você fazer lá dentro do hospital, tá bom? Só que, se todos esses pontos que eu falei lá atrás para vocês não forem abordados, então tá. Então, beleza, você faz TCC, e tem uma academia no térreo para se fazer. Mas você não tem condição adequada de trabalhar, o seu chefe manda você fazer coisas que não estão de acordo com a sua prática, você tem um acúmulo de funções, não vai adiantar nada. Aliás, não é que não vai adiantar nada, mas vai adiantar muito pouco. Então, as intervenções, né, com maior evidência para de fato ajudar na saúde mental, elas são intervenções a nível organizacional, tá? Então, assim, deve-se ter uma redução da carga administrativa e a limitação de jornadas excessivas. E aí, é uma coisa que é delicada, né? Porque, assim, veja, hoje, por exemplo, na HC que a gente trabalha, né, existe uma normativa que você não pode dar mais de 24 horas de plantão seguido. Pô, super bacana. Tá? Antes, podia, né? Às vezes você via gente 36, 48 e tal. Achei legal. Porque está pensando justamente tudo isso que a gente conversou. Só que, se eu der 24 horas de plantão no HC e sair e der 24 horas de plantão na Santa Casa de Avaré e depois voltar para HC e dar mais 24, não tem ninguém vendo. Não existe uma fiscalização daquilo, né? Beleza, você não pode dar no mesmo lugar mais de 24 horas, mas às vezes o que é muito comum de dar é as pessoas ficarem invertendo o serviço e aí acabam dando 48, 72 horas de plantão, tá? Então, assim, isso, né, da jornada excessiva é uma coisa que a gente tem que tentar de algum jeito limitar, né? Porque aí vai ser deletério de diversos pontos de vista. Você ter uma rede de apoio entre os pares, então, assim, pô, é muito mais leve se o colega que trabalha com você na enfermaria é parceiro, vocês têm uma boa relação, se ele te ajuda, se você ajuda ele, né? Por exemplo, hoje eu estou na Unesp, estava na Unesp, né? Estou no consultório agora. E eu divido a enfermaria com uma outra colega minha, né? Hoje ela teve um compromisso, tinha que chegar um pouquinho mais tarde. Não, fica tranquilo, ó, vou segurar a onda aqui para você. Ela chegou mais tarde e não tem problema. Mas imagina se a gente não fosse amigo, se eu quisesse ferrar com ela, eu poderia falar, não, você vai estar aqui, dando seu compromisso, você vai ter que estar aqui, né? Mas veja, é importante essa rede de apoio para você ter um ambiente agradável.
E quando a gente fala de supervisão estruturada, é o quê? Né? É ter um chefe que vai ser presente, que vai estar perguntando como que você está, que vai te dar feedback, que vai ter um espaço de escuta para você. Tem que ser uma coisa estruturada. Uma coisa que é muito comum alguém falar, vamos prestar atenção na saúde mental dos funcionários. Vai lá uma vez, fala com o funcionário, dá uma escuta para ele e nunca mais volta. Não pode ser assim, né? Tem que ser uma coisa programada, repetida. Se for só uma vez pontual, não tem grandes efetividades, né? E também quando existe, né, uma cultura institucional de bem-estar e de reconhecimento profissional, também as coisas ficam mais leves. Então vai um pouco no sentido da gente mudar essa cultura que a gente comentou agora no público. Não é fácil, né? Mudar uma cultura, gente, é uma coisa extremamente complexa, né? Mas talvez essa nossa conversa aqui, não sei, né? Às vezes, se algumas pessoas já saírem com... tem 130 pessoas aqui. Tá, às vezes se 3 pessoas já tiverem refletido, terem mudado um pouco o jeito que pensam, pô, já é um caminho para a gente chegar numa mudança estrutural mais importante, né? Os passos, eles começam, né? A gente começa com pequenos passos para galgar grandes distâncias. Então, isso aqui pode ser um pontapé inicial para a gente começar uma cultura de mudança na medicina, tá? Então, vamos lá, né? Para a gente concluir a nossa apresentação hoje, ó, no tempo, hein? Não vou poder reclamar que eu não demorei muito, eu fiz a hora certinha. Então, qual que é a conclusão, né? A gente precisa de uma medicina mais humana, né? Nós, profissionais, não somos imunes, tá? O adoecimento mental é real, é frequente e não é um sinal de fraqueza. Cuidar de si é competência, né? E cuidar da saúde mental, nesse cenário todo que eu dei para vocês, é uma competência super importante. Mesmo que vocês falem, Guilherme, isso aí, frescura, não serve para nada, tá? Se vocês querem ter destaque profissional, se vocês querem ser bons médicos, vai ser muito importante, tá? Vocês saberem cuidar da saúde mental de vocês. Mesmo que você olhe para uma ótica de desempenho, eu quero desempenhar bem na minha profissão. Se você não cuidar da sua saúde mental, você não vai conseguir desempenhar bem, tá? E aí a gente tem que dividir essa responsabilidade. Não pode ser só uma conversa nossa aqui. A gente tem que conversar com os hospitais, com as diretorias, com as chefias, tá? Então, se a gente quer fazer uma mudança estrutural mesmo, não pode ficar aqui na gente. Tem que ser uma coisa que vai participar também as gestões. E aí eu vou acabar a minha apresentação com uma frase, né? Não podemos oferecer um cuidado de qualidade num sistema que não cuida de quem cuida. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu quero deixar mega aberto esse espaço agora para a gente ter um bate-papo, para a gente tirar dúvidas, para a gente, enfim, fazer apontamentos. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dr. Welder, mais uma vez, obrigado pelo convite. Precisando, a gente está por aqui, tá bom? Eu que agradeço, Guilherme. Foi excelente, né? Acho que você trouxe de uma maneira muito, assim, palpável, né? A importância do assunto e, inclusive, com estratégias, né? De como que a gente consegue lidar com isso e melhorar, né? Refletir sobre o assunto. Então, muito obrigado, viu? Parabéns mesmo pela didática e pela aula. E acho que a gente podia abrir para... o pessoal tá... Você viu aqui, né? Os emojis e tal, a galera tá no fervo. Que legal, gente. E aí, Guilherme, tem aqui no chat, acho que a gente pode abrir para as perguntas, ó. O Hugo, que é o estudante do primeiro termo, ele pediu para fazer uma pergunta. Pode falar, Hugo. Boa noite a todos, tudo bem? Doutor Guilherme, está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Hugo. Pode falar, meu querido. Olha, primeiro quero elogiar, porque, olha, foi uma das melhores, assim, palestras que já tivemos, já, de todos esses módulos. Foi maravilhoso, né? Parabéns. Psiquiatria é uma área que me encanta, também eu quero ser médico psiquiatra. Eu já entrei no curso pensando nisso, é uma coisa que me encanta, mexer com a mente das pessoas. E só fazer um breve relato, você falou muito sobre o burnout, né? O burnout é uma coisa que me pegou também. Eu nunca fui da área da saúde, né? Mas agora que a gente entra nesse meio, eu estou um pouco encantado e apaixonado. Mas eu também fui submetido a um alto nível de estresse, né, na minha profissão anterior. Inclusive, eu me afastei, eu estou com afastamento médico, né?
porque eu tive uma crise muito séria. Eu tentei suicídio 3 vezes, por conta do trabalho ocupacional, como você falou. Excesso de trabalho, muita responsabilidade, insalubridade, peloculosidade, e eu nunca me atentei quanto à minha saúde mental. E isso ficou mais evidente depois do Covid, não sei por quê. Então, eu mesmo pedi para me afastar. Eu falei com o médico da empresa, eu pedi para me afastar, porque eu não conseguia nem escrever meu nome. Eu não conseguia nem ter controle das minhas próprias emoções, nem de mim mesmo. Na verdade, nem eu me reconhecia. Então, eu acho que é interessante, porque nós, como estudantes de medicina, e depois, como médicos, cada um vai seguir a sua área. Se você não tiver essa saúde mental em adequar as coisas, você tem um lazer, tem que ter uma vida social, você tem que praticar alguma coisa que você gosta, mas claro que você não vai deixar de trabalhar, né? Porque todos nós vamos ser médicos. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque se não tiver um equilíbrio, a pessoa ela acaba se matando. Principalmente a gente que vai tratar com vidas, né? Então, acho que é super importante o que você falou, ter esse equilíbrio. Não de deixar de estudar, vamos continuar estudando, claro que sempre, né? Porque o médico nunca deixa de estudar. E então, acho que tem que ter esse equilíbrio. E parabéns mais uma vez. Certo. Hugo, eu agradeço muito pelo seu relato, né? Primeira coisa, imagino que não seja fácil, né? De muita coragem fazer esse relato aqui. Espero que você já esteja bem, esteja se cuidando da sua saúde mental, esteja num momento mais tranquilo. Cara, é justamente o que você falou, né? O ambiente, né, médico, o ambiente de plantões, de hospital, pode ser extremamente adoecedor para a gente. Se a gente não tomar cuidado, tá? Vai vir burnout, vai vir depressão, vai vir ansiedade, pode vir, né? Às vezes uma vontade de não estar mais aqui. Então é isso, cara. Saúde mental a gente tem que cuidar com bastante carinho, olhar com atenção, tá? E nunca esquecer da nossa vida pessoal, que a vida não é só medicina. Eu acho que esse é o grande recado aqui que eu dou. Vou dar um exemplo, né? Óbvio, isso serve para mim, quer dizer que serve. Vocês viram que eu dei vários exemplos da minha vida, mas é só para ilustrar, não é porque serve para mim que vai servir para os outros. Mas eu coloco, ó, depois das 19 horas, eu não estudo mais. Final de semana, né? Ó, tem uma vez ou outra que eu fiz essa aula final de semana. Mas final de semana, a princípio, eu não estudo. Eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma atividade física, vou sair com a minha família. É importante a gente se policiar. Tem que existir um movimento ativo da gente cuidar da nossa saúde mental. Porque se a gente ficar no piloto automático, é fácil a gente deixar a nossa saúde de lado. Tá bom? Então é isso aí, Hugo. Se cuida, viu, meu querido? E tô te esperando aqui na psiquiatria, cara. Valeu, obrigado. Ô, Guilherme, tem uma pergunta aqui no chat do Pedro Henrique. Ele coloca aqui, como é que pode diferenciar um estresse normal de um transtorno mental? Isso é muito, muito interessante, né? Porque o que a gente diagnostica na psiquiatria? Transtornos, né? O que tem CID, o que a gente trata? Transtorno, né? Qual que é a definição de transtorno, né? O transtorno, ele causa impacto na sua vida. Causa impacto social, funcional ou sofrimento intenso. Então, vamos lá. Uma coisa, eu estar estressado, tá, ó, sei lá, estou na semana de prova, estou estressado, teve um dia que eu fui um pouco mais ríspido ali com a minha família, e queria ir na academia 3 vezes na semana, fui 2, um pouco mais nervoso. Beleza. Essa pessoa está tendo um prejuízo, um impacto, um sofrimento importante na vida dela? Não. Mas vamos supor um segundo exemplo. A pessoa está tão estressada que começa a tratar mal os amigos, que perde um relacionamento, que fica todo o tempo sentindo mal, sentindo que está sofrendo, sentindo que tem algo errado com si, aí já vai com um transtorno, né? Então é isso. Essa linha tênue do normal e do patológico é justamente o que a gente trabalha na psiquiatria quando passa do normal para o patológico, né? Mas eu acho que o grande ponto é o transtorno, né? O que é transtorno? Vai causar um prejuízo social, funcional e um sofrimento intenso. O estresse não, tá? E aí eu recomendo o quê? Né?
como que é difícil, às vezes, a gente ter essa autoavaliação, né? Então, às vezes, né, se você, poxa, tá ali numa linha tênue, não tá conseguindo identificar, às vezes é difícil nós mesmos olhar para nós. Então, procurem ajuda profissional, né? Procurem uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, procurem uma ajuda, né? Se você tiver com essa dúvida e achar que, eventualmente, aquele estresse pode estar já partindo para uma coisa mais patológica, eu acho que até mais do que a gente se autoavaliar, talvez um profissional habilitado avaliando a gente consiga dimensionar em que lugar está esse nosso sofrimento. Mas, respondendo a pergunta, né, o transtorno é quando vai ter um prejuízo aí mais importante. Excelente. E, pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou só compartilhar uma situação, né, Guilherme? Você comentou dessa questão da cultura da medicina, né? Nos últimos semestres, né, anos, desde que a gente iniciou essa jornada de implantação do curso, né, de medicina de Avaré, eu tenho participado muito dos fóruns de coordenadores de cursos, né? E a gente debate muito junto com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, essa questão da saúde mental dentro do curso da medicina. E são as mesas mais, assim, fervorosas quando o tema surge em relação à carga horária do internato, né, a carga horária semanal, que hoje a DCN traz como 40 horas semanais, né? E outra situação é a área verde, que é o horário livre que o aluno tem. Seja para ele poder antecipar um estudo que ele ficaria de madrugada estudando, seja para ele ir na academia, seja para ele fazer o que ele quiser dentro desse período livre, né, digamos assim. E são as mesas mais polêmicas, porque as falas que a gente mais ouve imagina, como que vai se formar médico tendo só 40 horas na semana de trabalho? Como vai se formar médico se tem horário livre em casa, né? A gente recebe, às vezes, reclamações de pais dos alunos, falando, como que eu estou pagando uma mensalidade super cara e meu filho está numa terça-feira à tarde em casa jogando videogame? Então, é muito difícil essa mudança, né? Essa política de mudança. Então, acho que você já trouxe muito isso, a questão da mudança cultural, né? Uhum. E uma coisa que eu acho interessante você falar, doutor, vou dar um exemplo. Acho que, a depender dos estágios, né, tem estágio com carga horária maior e com carga horária menor, né? Teve estágios, obviamente, com que respeitaram essas 40 horas semanais, mas alguns eu tive um estágio de 60 horas semanais, 70 horas semanais. Cara, a maior parte desse tempo, e não estou falando que não é uma coisa importante na formação médica, mas é um trabalho de burocrático, às vezes de levar papel, levar receita, levar exame, andar pelo hospital. Que na prática, não é que você está ficando no hospital mais tempo e está aprendendo mais. Tem-se muito essa falácia, né? Mais tempo necessariamente igual a maior qualidade de aprendizagem. Não necessariamente, tá? Às vezes, né? Se você souber usar esse espaço aí de área verde, ficar, vou descansar, vou fazer minha atividade física. E aí, quando você está no momento ali de aprendizado, de estudo, você está verdadeiramente naquilo, dedicado naquilo, com a mente descansada para aquilo, às vezes é muito mais proveitoso do que todo aquele tempo de trabalho, sem você estar bem, sem você estar descansado. Então, eu acho que é uma coisa mega importante e que a gente tem que tentar desmistificar essa cultura da medicina. Olha, a residência de psiquiatria, popularmente, tem né, psiquiatria, dermato, tal, são as populares, que tem uma carga horária um pouquinho mais light. Mas quando a gente vê nessa carga horária mais light, é 40, 50 horas semanais, e aí você vai conversar com colegas que não são médicos, né, a gente trabalha, calma, eu trabalho 40 horas, é muita coisa já. Como que você que faz 50 horas de residência é pouco, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar a desmistificação de que mais tempo necessariamente é maior qualidade, né? E eu endosso esse comentário de que, olha, a minha residência, que bom, eu tinha uma área verde por semana, toda sexta-tarde, que a gente descansava, ia cachorro. Não toda, né? Mas quase toda. E fez muito bem, viu? Para minha saúde mental, para meus estudos, para minha formação. Acho que me ajudou muito, né? Ter esses momentos aí de descanso, né? Óbvio, né? O momento de descanso é justamente para quando você estiver no momento de estudo, você está ali verdadeiramente, você está ali com empenho, você está ali com verdade, né?
Também a gente não pode querer um momento de descanso e na hora que está no estudo também não está... Pô, você tem um momento de descanso, você está tranquilo ali para estudar com empenho e afinco. Também vai ser muito importante para a formação médica. Ótimo. Pessoal, mais algum comentário? Deixa eu ver se aqui no chat alguém fez alguma pergunta. Não. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Joia. Muito bom. Acho que... tem um comentário da Luara. Acredito que nem só a cobrança externa, mas nós mesmos, em momentos de descanso, às vezes nos sentimos culpados por estar ociosos, que é uma sensação de culpa. Exatamente. Essa cultura, né? A cultura da cobrança, do desempenho, do perfeccionismo. E é isso que eu vou falar mais uma vez, né? O cuidado com a saúde mental é algo ativo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o piloto automático, se a gente seguir o que é cultural, o que é pregado, o nosso piloto automático faz é desempenhar, é render, é entregar, é isso a todo momento, né? Então, a gente tem que se treinar e se convencer e falar para si, não, ó, meu momento de descanso é meu momento de descanso. Eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, e é isso aí, né? Mas veja, como é uma coisa que está tão enraizada na gente, a gente não muda hábito, né, da noite para o dia, né? Queria muito que vocês saíssem dessa aula, vocês conseguissem respeitar mais os momentos de autocuidado e de descanso de vocês. Na prática, eu sei que não é muito difícil, mas é uma coisa devagarinho. É igual para os pacientes aqui no consultório. Eu falo muito de atividade física para eles, mas eu falo, ó, você não está fazendo nada, você não vai correr uma São Silvestre amanhã, né? É uma coisa devagarinho. Então, começa a caminhar, né? Depois você começa a dar um trotezinho, depois você corre 2 vezes por semana. Então, assim, é uma coisa gradual. Nesse mesmo sentido, vocês fazendo esse exercício de se cobrarem menos, de respeitar os tempos de descanso, de conseguir relaxar na área verde, também vai ser algo que você vai conseguir gradualmente colocando na sua vida. Mas tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida pode ser agora, né? Mas o nosso automático mesmo vai ser se cobrar e que ele está sempre rendendo, entregando. Só um comentário, né, Guilherme? Você comentou do WhatsApp. E eu me lembrei do primeiro momento que eu tomei essa decisão, de falar assim, olha, eu não preciso responder todas as mensagens no dia que elas chegam e no horário que elas chegam, né? Eu preciso ter o momento de não olhar o WhatsApp. E o quanto que isso foi desesperador. Parecia que estavam rasgando, assim, do alto da minha jugular até a pontinha do meu dedo, né? E até hoje, assim, às vezes eu paro e falo, nossa, calma. Não, mas tudo bem, não tem problema, né? Eu já aviso os meus pacientes, falo, olha, se é uma situação que não pode esperar, é porque é urgência, não é por telefone que a gente vai resolver, né? Os alunos às vezes me procuram também pelo WhatsApp, tem às vezes que eu demoro 1, 2 dias para responder, eu falo, tá tudo bem, pessoal, se for urgente, né, vamos por outros canais. Aqui a gente vai devagarzinho, nós vamos colocando isso em dia. Então... Exatamente. E eu aposto, né, Helder, que é um movimento ativo que você tem que fazer, porque se deixar, cara, não é mentira, chega às 6, 7 da tarde em casa, fica respondendo paciente até às 8, aí vai jantar, aí depois 8h30 outra pessoa mandou mensagem, tá? E aí você vê o dia acabou, dormiu e trabalha de novo. Então, assim, é um movimento ativo, mas é isso, eu também tenho tomado um caminho parecido com você, ó, final de semana eu não respondo, vai ser na segunda-feira, tá? E veja, é libertador fazer isso também, tá? Dá uma paz, né? Dá uma paz. É verdade. Eu pulei uma pergunta aqui do Bruno. Ele pergunta aqui se só se chega ao psiquiatra após a passagem pelo psicólogo, né? As situações clínicas. Ele pergunta quais os fluxos, assim, né? Olha, não necessariamente, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra cuidam, né, de questões envolvendo saúde mental, né? É difícil falar sem conhecer o tipo de caso, né? Mas, assim, diversos casos chegam aqui para mim sem uma passagem prévia com o psicoterapeuta. Muitos casos chegam para mim porque o psicoterapeuta indicou, e muitas vezes chega alguém aqui para mim, tem 2 tipos de casos. Eu falo assim, olha, beleza, eu vou conseguir te ajudar, mas você vai precisar de uma terapia junto,
E já chegou o tipo de caso que fala, olha, não é comigo, é com o psicólogo isso. Então, assim, não necessariamente, né? Vou falar uma coisa aqui bem grosseira, mas não é exatamente isso, né? O psiquiatra passa remédio, o psicólogo não é isso, né? Mas, assim, quando a gente vê transtornos mentais de maior gravidade, na maior parte das vezes é necessário uma psicofarmacologia, né? Então, a prescrição de psicotrópicos, né? Então, quando a gente tem casos de moderados a graves, né? Do ponto de vista psiquiátrico, pode procurar avaliação psiquiátrica diretamente, e se esse profissional achar que tem que ir no psicólogo, ele faz o encaminhamento, mas também vice-versa, né? Às vezes, tá, pô, Guilherme, mas não sei se minha situação é grave assim, vou procurar um psicólogo primeiro. Beleza, procura o psicólogo, se ele identificar isso, ele faz o encaminhamento também, tá? Mas são profissionais que trabalham bastante juntos. Joia. Tem um outro comentário aqui no chat do Gabriel. Ele coloca das áreas verdes da residência. Se não forçam o residente a fazer algum plantão extra por conta da bolsa insuficiente que eles recebem. E aí ele comenta que tem alguns exemplos próximos de pessoas que trazem isso, né? Que nesses momentos de descanso precisam trabalhar para compensar, mesmo com as 40 horas semanais já atingidas. Olha, vou dar uma notícia pouco animadora. Verdade. Olha, a bolsa, hoje, a bolsa de residência médica é algo que fica em torno ali de R$ 4.000. Não é muita coisa, tá? Se você for muito organizado financeiramente, muito, e viver super contadinho ali, sem grandes excessos, até dá para viver a depender de onde for a cidade que você mora, né? Em São Paulo, por exemplo, Campinas, eu acho que é mais difícil, mas talvez numa cidade interior já seja mais factível. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Já que vamos ter que trabalhar fora de qualquer maneira para dar conta dos boletos, é melhor você trabalhar fora, tendo uma área verde, né? Do que não tendo uma área verde e trabalhando ainda mais à noite, né? Então, assim, é isso, né? No final, pode ser que seja necessário realmente dar plantões, mas é melhor dar plantões tendo área verde do que não tem. E, enfim, vai depender muito da realidade, né? Tem gente que trabalha 2 anos antes, junta dinheiro, tem gente que tem a ajuda dos pais, tem gente que eu tenho um companheiro, uma companheira que também é médica, que já tem uma renda maior, também, às vezes é de outra profissão, já está em outro momento da carreira. Tem muitas variáveis aí que podem impactar, né, nessa questão. Mas, assim, entre ter uma área verde da plantão e não ter da plantão, é melhor ter, né? Mas acho que uma coisa, viu, Gabriel, que não sei se ficou implícito aqui ou se eu que não entendi bem, mas a bolsa ela é um valor fixo independente da residência que a pessoa está fazendo. Né? A bolsa residência vale para todos os programas de residência. A diferença é que existe um máximo, né? São máximo de 60 horas semanais de residência. Mas existem alguns programas que têm uma carga um pouquinho menor, que aí tem essas áreas verdes, né? Essas janelas. Mas o valor da bolsa não diminui pelo fato de ter a área verde da residência. Eu que faço psiquiatria, sei lá, 40, 50 horas semanais, e alguém que, sei lá, faz cirurgia e acima da determinação é 100 horas semanais, a gente vai ganhar o mesmo valor de bolsa no final do mês. Mais alguém, pessoal? Perfeito. Guilherme, acho que missão mais do que cumprida, um louvor. Muito obrigado, viu, gente? Precisando, estamos à disposição. Gostei muito desse nosso encontro. Espero poder ter ajudado um pouquinho, tá? Cuidem da saúde mental de vocês, né? Cuidem dos colegas, né? Sejam pacientes com o próximo. E precisando, estamos à ordem, tá, Welder? Maravilha, Guilherme. Muito obrigado, viu? Um grande Obrigado abraço. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Um abraço e vamos descansar agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, doutor. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Valeu, tchau, abraço, tchau. galera. Ô, Glória. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite.